Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Golfredo mais uma vez por aqui. O tema do vídeo de hoje é a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. O que é esse documento, para que ele serve e principalmente como emitir esse documento se a empresa não te deu ele. Se eu fosse você, eu não perdia. Fica de olho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a CAT. O que é essa bendita dessa CAT? Para muita gente é um ser estranho, ninguém nunca viu, só ouviu falar. Parece o Lombardi, assistente do Silvio Santos. E aí não sabe nem o que é. A CAT é a Comunicação de Acidente de Trabalho, ou seja, é a formalização, é um documento que registra que você sofreu um acidente ou que você sofreu de uma doença ocupacional. Esse documento é muito importante na sua vida, ele vai influenciar em várias coisas. Nesse vídeo você vai perceber e vai entender o porquê. Em primeiro lugar, quando eu falo CAT, tem muita gente que já ouviu esse nome, mas nunca viu a cara de uma CAT. Eu vou colocar aqui a imagem dela aqui para você saber. Às vezes você tem a CAT e nem sabe o que ela é, porque a empresa muitas vezes também não explica muito. Então essa é a CAT. Ela é o documento que registra ali o que aconteceu. Se você olhar o corpo da CAT, ela consta quem emitiu a CAT, consta o nome da empresa onde você trabalhou e onde você se acidentou, o seu nome, os dados do acidente. Então ali vai ter uma explicação muito breve, não é um campo muito maleável. A empresa vai colocar se feriu com tal coisa, ou esforço excessivo, no caso de doença ocupacional, e vai colocar essas informações. E na parte de baixo ela vai colocar lá se teve óbito, se não teve óbito e outros detalhes mais importantes também. Então a CAT é isso. A CAT é um documento que comprova que você sofreu um acidente ou sofre de uma doença do trabalho. Qual a importância da CAT na sua vida? A CAT, se você tiver ela na mão, ela vai te ajudar demais. Por quê? Primeira coisa, aquilo que eu falei várias vezes, e ela documenta o que você sofreu um acidente ou de uma doença do trabalho. Então, por exemplo, se você pegar essa CAT e levar no INSS na hora de se afastar, pode mudar o tipo de benefício que você recebe. Na cartinha do INSS, eu vou colocar aqui em cima também para vocês olharem, existe lá o código do benefício. Esse daí, por exemplo, o código 31 é um código de auxílio doença comum. Você pegou uma pneumonia, você quebrou a perna jogando bola, é esse código que você vai receber. Se você sofreu um acidente de trabalho, ou se você teve um afastamento por conta de uma lesão do trabalho, aí ela é o código 91. O código 91 é o auxílio doença acidentário. E qual que é a diferença entre um e o outro? Primeiro, no auxílio doença comum, a empresa não recolhe teu FGTS. No auxílio doença acidentário, ela tem que recolher teu FGTS. Segundo e mais importante, quando você voltar de afastamento, se você se afastou por doença comum, a empresa pode te mandar embora, a não ser em caso de alguns acordos coletivos que ali prevêem uma estabilidade depois que você volta, mas é uma estabilidade curta, 30 dias, 60 dias, 90 dias estourando. O Código 91 não. A lei garante uma estabilidade mínima de 12 meses. Então, se você tiver um benefício Código 91, a empresa não vai poder te mandar embora por pelo menos 12 meses. Por que pelo menos 12 meses? Porque muitos acordos coletivos preveem um prazo maior, um prazo de 18 meses, um prazo de 24 meses. Isso é comum de acontecer. Então você vai ter estabilidade por pelo menos esse período. Outra coisa muito relevante é se você for entrar com algum tipo de processo contra o INSS para mudar a natureza do benefício, que foi o que eu expliquei agora. Às vezes o INSS te dá o 31, mas você quer o 91 porque você tem direito. Mas também se você for entrar com processo contra o INSS para receber o auxílio acidente. Isso daí vai ser um documento muito importante. Ele não é um documento fundamental se você sofre de uma doença ocupacional, mas ele é um documento que pode ser fundamental se você sofreu um acidente. Então é muito importante você ter esse documento, ele vai ser muito útil. Para quem tem doença ocupacional, por exemplo, vai entrar com processo contra o INSS, ela é uma prova fortíssima de que o seu problema tem relação com o trabalho. Muitas vezes é mais fácil de estabelecer o nexo em caso de acidente, mas em caso de doença nem tanto. Então vai ser uma coisa que vai te ajudar demais. Da mesma maneira, vai ser um documento muito importante se você entrar com processo contra a empresa onde você se machucou ou onde você se lesionou. Você tem direito a várias indenizações. Eu já perguntei para vocês em outro vídeo se vocês querem que eu grave um vídeo sobre esse assunto ou não. E já estou até preparando porque é um vídeo importante. E isso daí também vai ser fundamental.
Nesse processo contra a empresa, a principal coisa que vai ser investigado é se o seu problema tem relação com o trabalho ou não. E a CAT é um documento fundamental para isso. Ele é, sem ela quer dizer que você vai perder? Não quer dizer, mas se você tiver a CAT, a chance de você ter o nexo com o trabalho reconhecido, olha, meu amigo, é enorme. Vamos imaginar agora que você está se afastando e você está levando a CAT até o perito do INSS. Você vai mostrar que você tem a CAT para ele. Isso quer dizer que automaticamente ele vai te dar o benefício 91? Não quer dizer. Dependendo da CAT, isso é uma coisa que eu vou explicar agora, o perito ele vai considerar mais ou vai considerar menos. Se for uma CAT emitida pela empresa, por exemplo, a chance de você ter o código 91 é enorme, é quase 100%. Mas se for outra CAT, pode ser que não. A avaliação é dele. Se a decisão dele for diferente daquilo que você estava esperando, se ele te der um benefício 31 e você queria um 91, aí você pode recorrer administrativamente ou até recorrer à justiça. O perito não está obrigado a acatar a CAT. Uma coisa curiosa, muita gente tem dúvida quando a CAT deve ser emitida. Imagina só que você está caminhando até seu posto de trabalho, você tropeçou numa peça, numa pedra, em algum lugar, caiu, ralou o joelho, continuou andando até o final e foi trabalhar. A rigor, a empresa tinha que emitir uma CAT. Essa é a real. Mesmo que você não tenha um afastamento, a empresa teria a obrigação de emitir a CAT para documentar aquilo lá. A CAT é muito importante para você, mas ela é muito importante também para o INSS e para as estatísticas de acidente de trabalho. Então, um órgão muito importante que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Sereste, ele toma muitas medidas em relação à prevenção de acidentes com base nessas estatísticas. Então, a rigor, para falar a verdade, a empresa deveria emitir a CAT em qualquer acidente, mesmo que você não tenha a necessidade de se afastar. Eu tive clientes, por exemplo, até engraçado, que tomaram uma picada de abelha no caminho até o posto de trabalho e já estavam dentro da empresa. Eles foram até o ambulatório médico, ele foi até o ambulatório médico e exigiu que a empresa emitisse a CAT e a empresa emitiu. Exatamente por isso. Aconteceu um acidente dentro da empresa, tem que emitir a CAT. Muitas vezes a empresa não emite a CAT. Daqui a pouco eu vou te falar por quê. Quem pode emitir a CAT? A lei dá uma série de situações, elenca várias pessoas que podem emitir a CAT. Em primeiro lugar, destacadamente, que é o fundamental, que é a obrigação, é da empresa. A empresa teria a obrigação de emitir a CAT em qualquer situação, como eu falei há poucos segundos, por um acidente de menor gravidade ou de maior gravidade. Se você tropeçar ou se acontecer, por exemplo, do funcionário até falecer no acidente, a empresa teria a obrigação de emitir essa CAT. E também em caso de doença ocupacional. Se a empresa, por exemplo, uma grande empresa que tem condições de avaliar se existe risco ergonômico no seu trabalho, já falei sobre risco ergonômico algumas vezes, o que a empresa deveria fazer? A empresa deveria documentar isso. Emite a CAT dizendo que você sofreu uma lesão por esforço repetitivo ou por esforço excessivo, e aí está documentado da mesma maneira, assim como um acidente. Por que a maioria das empresas hoje relutam ou não emitem CAT, especialmente em caso de doença? Em caso de acidente, às vezes é mais fácil a empresa emitir. Talvez não nesses exemplos que eu dei para você, de tropeçar ou tomar uma picada de abelha, mas numa situação de um acidente que você tenha que se afastar, por exemplo, aí é tenho mais segurança de que a empresa vai emitir a CAT. Em caso de doença ocupacional é mais difícil, porque é mais subjetivo, ou seja, o médico que deveria avaliar se a tua lesão tem a ver com o trabalho ou não, se o teu trabalho tem risco para gerar aquele tipo de lesão. Em muitas indústrias, a gente sabe que a maioria das atividades possui uma agressividade para desenvolver determinadas doenças. Outras atividades, por exemplo, como o enfermeiro que tem que virar o paciente, faz muito esforço, você tem um risco enorme para ombro, para coluna. Isso é muito comum. Só que as empresas não emitem a CAT porque a CAT, na prática, é como se fosse uma carta de confissão da empresa, dizendo que aquele problema tem relação com o trabalho. Se a empresa emite a CAT, já tem aí a presunção, o juiz vai presumir, o perito também, na hora de te avaliar, de que o teu problema tem relação com o trabalho. Não é um documento absoluto. Não quer dizer que se você tiver a CAT é 100% de certeza que você pode gastar o dinheiro por conta. Não tem nada, não é isso que eu estou falando. Mas a chance, o ponto de partida, onde você está saindo para chegar no seu objetivo, já é um ponto muito melhor do que se você não tiver a CAT. Então, como eu falei, em primeiro lugar, quem deve emitir a CAT é a empresa. Mas se a empresa não emitir a CAT, não quer dizer que você vai ficar sem a CAT.
Você tem várias outras formas de conseguir, e aí você vai talvez até se surpreenda daqui a pouco. Uma coisa curiosa, se a empresa que você trabalha presta serviços para uma outra empresa, então você trabalha na área de limpeza e trabalha dentro de uma indústria, ou se você trabalha numa área de logística dentro de uma indústria também, ou qualquer outra situação assim, o seu empregador pode emitir a CAT, e a tomadora de serviço, a empresa para a qual você presta serviço, também pode emitir a CAT. Assim, não é uma situação muito comum disso acontecer. Eu, em 20 anos, nunca vi acontecer, mas pode acontecer também. Então, uma coisa que, de repente, serve de um caminho. Se a sua empresa não emitiu, mas o acidente aconteceu dentro dessa tomadora de serviço, você pode ir atrás dessa tomadora para conseguir a CAT também. Se nenhuma delas emitirem a CAT, a minha recomendação é você ir atrás do Sereste. Eu vou escrever aqui para não ter dúvida. Sereste, com C, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Isso daí é um órgão do governo federal, é ligado ao SUS. E a função do Sereste é tomar medidas de prevenção em relação a acidentes. Então, quando você procura o Sereste emite a CAT, se o médico do Sereste entender que é o caso. Então, na minha visão, na minha avaliação, tirando a CAT emitida pela empresa, é a melhor CAT que você pode conseguir. Por quê? Lembra que eu mostrei lá atrás a fotinha da CAT? Lá em cima está o emitente da CAT. Vai estar lá, autoridade pública. Em primeiro lugar, a empresa. Em segundo lugar, a autoridade pública, na minha visão, é a mais forte que você consegue obter. Mais até do que o sindicato, na minha análise, tá? É fácil conseguir uma CAT do Sereste? Não sei dizer, vai depender do seu caso, vai depender do médico que te avaliar no Sereste. Mas existe uma chance muito grande de você conseguir essa CAT se você de fato tem um problema no trabalho, se você sofreu um acidente na empresa e a empresa não emitiu a CAT. Por quê? A análise dos médicos do Sereste é muito mais razoável, na minha visão, do que o médico da empresa, por exemplo. Muitas vezes é mais razoável e mais favorável para você até do que muitos sindicatos. Então, é uma CAT que, na minha visão, é uma CAT mais forte, tem mais valor do que uma CAT do sindicato, por exemplo, tem menos valor do que uma CAT da empresa, mas tem mais valor do que uma CAT do sindicato, na minha análise. E é uma CAT até mais simples de você conseguir. Como eu falei, muitos sindicatos colocam alguns óbices aí para emitir a CAT, aí pelos motivos que eles acham razoáveis. Então, na minha visão, é um bom caminho. Se você não tem a CAT pela empresa, especialmente em caso de doença ocupacional, hein? Se você tem uma lesão, se você vai precisar se afastar, se você já tem alguns exames, se você já está pensando em entrar com processo de auxílio-acidente ou eventualmente processar a empresa para receber as indenizações, vá atrás do Sereste, tá? Isso é uma dica de ouro, vai atrás do Sereste, isso vai ter muita utilidade para você. Como funciona e como você consegue passar com o Sereste. Eu vou te falar as informações que eu tenho aqui na região do ABC Paulista, mas eu imagino que, como o Sereste é um órgão do governo federal, valha para qualquer lugar do país. Eu vou deixar o link aqui embaixo para os Serestes do estado de São Paulo. Mas se você não é do estado de São Paulo, você joga no Google Sereste com C, igual eu escrevi agora há pouco, e coloca lá o nome da sua cidade. Se você mora numa cidade pequena, coloca lá o nome da cidade maior próxima, de que você tenha um fácil acesso, e você vai achar o Centro de Referência do Trabalhador lá, de Saúde do Trabalhador, nesse lugar. Como funciona? Aqui em São Paulo, você pode ligar e tentar marcar uma consulta, ou você pode ir direto no Sereste e tentar marcar lá pessoalmente. Isso daí varia de cidade para cidade. Tem cidade que admite que você ligue e faça a marcação por telefone, mas tem cidade que pede para que você vá pessoalmente. E aí eles vão pedir uma série de documentos que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para vocês já terem fácil ali, para vocês separarem e já levarem no Sereste na hora de marcar a consulta. Já aconteceu de alguns clientes meus irem até o Sereste e conseguirem passar na hora. Não é comum. O mais normal é você marcar uma avaliação com o médico e aí você voltar no dia que está agendado. Você marcou a sua consulta no Sereste, você vai passar com o médico, você vai explicar a sua situação, você vai explicar o que você faz, você vai mostrar os exames que você tem. É fundamental você levar toda a documentação médica que você tem. E aí o médico pode decidir por emitir a CAT, ele pode decidir por não emitir a CAT, se ele entender que não é o caso. Como também acontece dele ir até a empresa.
Se você trabalha numa empresa de porte médio ou grande, numa cidade média ou grande também, existe muita chance do perito já conhecer, do médico do Sereste já conhecer a empresa. Então, nesses casos, ele nem vai até lá. Mas se ele não conhece a sua função, se ele precisa de mais alguma informação, pode até ser que ele vá até a empresa para avaliar. Lembra que eu falei? Ele precisa avaliar se o teu problema tem relação com o trabalho ou não. Então, você vai narrar o que você faz, se ele já conhece a função, se ele sabe que aquilo é verdade, ele pode até emitir a CAT direto. Se ele tem alguma dúvida, se ele quer ver como funciona, se ele quer conhecer melhor a sua atividade, aí pode acontecer dele marcar uma vistoria na empresa e você provavelmente não vai ficar sabendo, porque ele não tem obrigação de te comunicar, para avaliar. E aí depois você vai ser informado se o Sereste vai emitir a CAT ou não. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, o link para quem mora no estado de São Paulo, os locais onde estão localizados os Ceres e a relação dos documentos. Como eu falei, se você mora em outro estado, separe esses documentos. Eu não sei se eles vão exigir outros ou não, mas provavelmente eu imagino que não. E aí você vai poder pedir a CAT lá no Sereste. Vai ser importante para você, tá bom? Se você teve dificuldade de conseguir a CAT no Sereste, você pode ir até o sindicato, é o mesmo processo. Você vai marcar com o médico do sindicato, ele vai te avaliar e aí, dependendo da sua atividade, da natureza do seu problema ou do acidente que aconteceu, ele vai emitir a CAT ou não. Ele não é obrigado a emitir a CAT. E como eu falei, por que comparativamente com o Sereste, na minha visão, a CAT do sindicato tem um pouquinho menos de força? Porque o sindicato é um ente, é um órgão que tem por obrigação defender o seu interesse. Então, numa situação como essa, vamos dizer o seguinte, que podem ter sindicatos, lembra que eu falei lá atrás? Tem sindicato que dificulta para emitir a CAT. E isso não é uma crítica, é um direito do médico, isso não tem nada a ver com isso. Mas tem sindicato que dá a CAT como se fosse bala de hortelã. Então, por isso que eu digo, às vezes a CAT do sindicato pode ter um pouco menos de força do que a CAT do Sereste. Por isso que eu recomendo e falo de novo, vá até o Sereste, que é uma coisa que vai te ajudar. Vamos imaginar agora que você foi no Sereste, você foi no sindicato, a empresa não quis te dar a CAT e você está de mãos vazias. O que pode acontecer? O seu médico pode emitir a CAT. Raríssimo isso acontecer. Eu confesso que eu vi uma ou duas vezes em 20 anos de advocacia. Mas você pode emitir a CAT. Seus dependentes podem emitir a CAT, sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, algum parente de primeiro grau, vamos assim dizer, né? Pode emitir a CAT para você. Eu vou deixar o link também para a emissão da CAT aqui na descrição do vídeo. A CAT emitida por você tem a mesma força que a CAT emitida pela empresa? Com certeza não. Tem a mesma força da CAT do Sereste? Não. Do sindicato? Também não. Por quê? É uma declaração sua. Ela tem um valor? Tem um valor, mas ela tem uma suspeição, vamos assim dizer, muito grande, porque é você mesmo fazendo uma declaração de que aconteceu um acidente. Se você não conseguiu a CAT de nenhum jeito, emita a CAT você mesmo, tá? Não tenha dúvida em relação a isso. Não vai te trazer nenhum mal, pode trazer benefícios, sem dúvida. O fato de você emitir a CAT, dessa dúvida que eu acabei de falar, não torna dispensável. Não quer dizer que isso aqui não vale nada, então não vou nem emitir. Emita. Se você tem convicção de que o teu problema tem relação com o trabalho, ou se você de fato sofreu um acidente e o acidente não está documentado de nenhuma forma, emita a CAT, sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você preencher. Você vai precisar dos seus dados pessoais, os dados da empresa e descrever como aconteceu o acidente ou o motivo da sua lesão ocupacional. Vamos imaginar que você sofreu um acidente ou então você vai se afastar por um problema ocupacional, uma lesão que você teve no ombro, na coluna, no punho, no tornozelo, não importa. Qual é o prazo que a empresa tem para emitir a CAT? Se a gente for seguir o que está na lei, a empresa tem um dia útil para emitir a CAT. Então, se aconteceu o seu acidente numa terça, ela tem até o final da quarta-feira. Se aconteceu numa sexta, ela tem até o final da segunda-feira. Então, é um dia útil, não é um prazo de horas, não são 24 horas, é um dia útil. Isso é observado na prática? Muito raramente. Pode acontecer? Com certeza. Pode acontecer da empresa emitir a CAT depois de 2 dias, 3 dias? Pode, não tem dúvida, ela tem o mesmo valor, não tem problema nenhum. Pode acontecer de demorar uma semana você esperar e não sair a sua CAT? Também pode, lembra que eu falei? A empresa muitas vezes reluta em emitir a CAT. Começou a demorar muito, se você especialmente em caso de acidente. Se você sofreu um acidente, passaram-se 7 dias, 10 dias, a empresa não emitiu a CAT, se eu fosse você, eu já ia atrás de emitir a CAT em outros caminhos. Sereste, sindicato, até você mesmo.
Você finalmente está com a CAT na mão, o que você vai fazer com ela? Bom, hoje em dia a emissão da CAT ela é eletrônica, então é toda feita via internet. Oficialmente ela emite um original. Desse original você pode tirar quantas cópias você quiser. Esse original se deve levar principalmente, fundamental, no INSS. Você vai até o balcão do INSS e faz o protocolo da CAT. Ponto. Depois disso você vai ter que imprimir mais 5 cópias. Uma é sua, a outra você deveria levar na empresa, outra no sindicato, outra no SUS e outra na DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Dessas 5, na prática, é importante você levar na empresa, na minha opinião. Se você ainda estiver trabalhando, se você tiver receio de ter algum tipo de represália, você nem é obrigado a fazer isso. Então não leve se você tiver esse medo. O fundamental é você ter a CAT documentada e você levar no INSS. As outras, DRT, SUS, etc., são importantes para fins de estatística ou então para fins de fiscalização na empresa, por exemplo, no caso da Delegacia Regional do Trabalho. Isso quer dizer que a empresa vai sofrer uma fiscalização, vai levar uma multa? Não quer dizer, mas pode acontecer, tá? Então é importante você levar. É fundamental? Não é fundamental, mas é importante. Se eu fosse você, eu faria isso. Mais importante do que isso é que você vai poder usar a CAT para tudo que envolver qualquer discussão em relação a alguma lesão que você sofreu, ou pelo acidente ou pela doença. Então, por exemplo, você vai entrar com um processo para receber o auxílio acidente, você vai levar essa CAT para o seu advogado. Você vai dar entrada no processo para receber a indenização da empresa por dano moral, uma pensão vitalícia ou pedir um convênio médico, você vai entregar esse documento para o seu advogado, vai ser muito importante. E você vai levar esse documento em todas as perícias que você fizer, seja uma perícia no INSS para avaliação de um afastamento, por exemplo, ou para um pedido de auxílio de acidente diretamente para a Previdência, ou principalmente no caso de uma perícia judicial. Esse é um dos documentos que você deve apresentar para o perito. Às vezes, mesmo sem ele pedir, eu recomendo meus clientes a apresentarem. Se ele ignorar, tudo certo, mas pelo menos ficou aquilo ali na cabeça dele que você tem uma CAT. Se você ainda ficou com qualquer dúvida sobre a CAT, sobre como emitir a CAT, o que fazer com ela ou alguma situação, manda aqui nos comentários que eu tento te ajudar na melhor forma possível, tá bom? E se você quiser, eu já fiz essa chamada em outros vídeos aí também, mas se vocês acharem importante, eu gravo um vídeo para vocês falando sobre como funciona o processo trabalhista contra a empresa onde você se acidentou ou onde você sofreu uma lesão no trabalho. Acho que vai ser um vídeo muito legal também. Se eu fosse vocês, eu ficaria de olho. Muito bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aí falando hoje sobre a CAT. Se você conseguiu me aguentar aí até o final, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Se você achou útil alguma informação que eu te falei hoje aqui, manda no comentário para mim, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, ativa lá os sininhos. Isso daí aumenta o engajamento do vídeo, isso daí faz com que o vídeo seja levado para mais pessoas, tá bom? Então, por isso que eu peço, e por isso daí vale para todo mundo, não vale só para mim, vale para qualquer um que produzir vídeo no YouTube. É muito importante que você faça isso sempre, tá bom? Muito obrigado pela participação aí de vocês mais uma vez e até a próxima.